Ela passou 18 anos aprendendo a não sentir. Aprendeu a não implorar, a não chorar, a não dar ao mundo a satisfação de vê-la quebrar. E quando o momento da rejeição chegou, em frente a toda a alcateia, diante do homem que devia ser seu companheiro, ela fez exatamente o que havia treinado. Ela aceitou, sem uma lágrima, sem um pedido. O silêncio que se instalou foi diferente do esperado. Porque ao fundo do salão, o rei Alfa, o homem mais controlado que existia nos 5 territórios, sentiu algo que não sentia há 7 anos. E perdeu o controle. Se você ama protagonistas fortes que não imploram por respeito, alfas que protegem o que é deles, reviravoltas de tirar o fôlego e vinganças perfeitamente planejadas, você está no lugar certo. Entre para a alcateia. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e seu uivo nos comentários. Novos lobos têm sua chegada celebrada. Agora relaxe, pegue o seu cafezinho ou chá e deixe eu te contar uma história. A cerimônia de rejeição era uma tradição tão antiga quanto a alcateia cinzas do norte, e tão cruel quanto qualquer coisa que os lobos tinham inventado para fazer uns aos outros. Nara Voz sabia disso. Tinha crescido sabendo. Tinha ensaiado esse momento no escuro do quarto que lhe deram nos fundos da casa dos servos, quando tinha 14 anos, e ainda achava que choro era algo que podia ser usado em segurança. Aprendeu rápido que não. O choro era um convite. Uma admissão de que havia algo dentro dela que podia ser partido. Então ela parou de chorar. E quando Dorian Vale subiu ao estrado no centro do grande salão das cinzas, com 280 pares de olhos fincados nela, Nara já havia decidido o que seria aquele dia, o dia em que ela saía pela porta da frente. Não importa o que acontece depois. Não importa a caçada. Não importa o rogue. Você sai com a cabeça erguida. Ela estava no centro de um círculo de testemunhas. A posição ritualística da cerimônia, desenhada para isolar a pessoa rejeitada, para que não houvesse a quem se apegar, nenhum rosto amigo para buscar com os olhos. O piso de pedra cinzenta refletia as tochas nas paredes. As colunas de basalto negro subiam até o teto abobadado, onde brasões da alcateia, pendurados em tapeçarias de couro endurecido, exibiam a loba das cinzas em posição de ataque. Nara conhecia cada centímetro daquele salão. Tinha limpado o piso com os próprios joelhos mais vezes do que conseguia contar. Hoje, pela primeira vez, ela estava de pé. Dorian Vale era 3 anos mais velho que ela, filho do Beta, destinado a ser o próximo alfa da alcateia quando o tio de Nara, Gareth Voss, Gama, e principal conselheiro do alfa atual, julgasse conveniente. Era um homem razoavelmente belo, do tipo que funcionava bem em retratos de família e mal em qualquer situação que exigisse coragem. Nara havia aprendido isso aos 8 anos, quando ele prometeu defendê-la de um bando de filhotes que a perseguia, e então desapareceu pela saída dos fundos. Ela nunca guardou rancor. Apenas atualizou o que esperava dele. Agora ele estava a 4 passos dela, vestido nas cores formais da família Vale, marrom ferrugem e prata. E havia algo no ângulo dos ombros dele que ela reconhecia como a postura de alguém que foi convencido de que estava fazendo a coisa certa. Alguém o empurrou até esse estrado. Não foi uma decisão dele. Isso não mudava nada. Apenas confirmava que o verdadeiro problema estava em outro lugar. O Alfa Moran, velho, pesado, de voz que tinha a textura de cascalho molhado, levantou a mão pedindo silêncio. O salão já estava em silêncio, mas o gesto era parte do ritual. Autorizava o que estava prestes a acontecer. Que a cerimônia seja testemunhada, disse Moran. Que o laço seja examinado e, se declarado roto, que a ruptura seja selada diante da alcateia. Nara respirou devagar pelo nariz. O ar do salão cheirava a cera de vela, a pedra fria e ao leve odor metálico que os lobos produziam quando estavam nervosos. Havia um outro cheiro também. Algo que ela não conseguia identificar, vindo de algum ponto na parte de trás do salão, onde os visitantes de estado costumavam ficar. Algo que lembrava pinheiro no inverno, gelo limpo, e por baixo de tudo, algo antigo e pesado como terra após chuva.
Ela arquivou a informação e se concentrou em Dorian. Ele ergueu o queixo. Eu, Dorian Vale, filho do Betterhen Valley e herdeiro do título de Alfa das Cinzas do Norte. Começou com uma voz que oscilou apenas uma vez, no início, e depois se estabilizou porque claramente ele havia ensaiado. Rejeito você, Nara Voss, como minha companheira designada e futura aluna desta alcateia. O laço. Nara sentiu quando começou a se desfazer. Não um laço de mate. Nunca havia sido. Apenas um acordo imposto sobre 2 filhotes que não tinham sido consultados. Mas mesmo assim, havia algo ali. Uma linha fina. Uma conexão que existia apenas porque havia existido por tempo suficiente para criar raízes. Desfazer raízes dói. Ela deixou a dor existir no espaço privado por trás das costelas, onde ninguém podia vê-la, e manteve o rosto absolutamente imóvel. Eu a rejeito, continuou Dorian. E agora havia algo ácido na voz dele, como se alguém tivesse ensaiado aquela parte com mais insistência. Porque o sangue que corre nas suas veias é impuro, porque sua mãe foi uma bruxa executada por traição. Porque você não é digna de carregar o título desta alcateia, nem de estar entre lobos de honra. Murmúrios de aprovação. Alguns mais entusiastas do que outros. Nara notou em sua visão periférica o tio Gareth do lado direito do salão. Ele estava absolutamente imóvel, braços cruzados, olhos nela. Não havia satisfação visível no rosto dele, o que era mais revelador do que satisfação teria sido. Gareth Voss não desperdiçava expressão com sentimentos reais. Ele só mostrava o que precisava ser mostrado. Aquela calma era a vitória dele. Ela estava vendo a vitória de Gareth. Patatalos, você tem algo a dizer? Perguntou Dorian. E havia uma necessidade fina e irritante na pergunta. A necessidade de alguém que queria que a outra parte gritasse para confirmar que tinha feito a coisa certa. Nara esperou 3 segundos completos. Olhou para ele com uma expressão que não continha nada que ele pudesse usar. Eu aceito a sua rejeição, disse ela. 4 palavras. Voz firme, sem vibração. Nenhuma súplica enterrada no tom. Nenhuma pergunta implícita. O silêncio que se instalou foi de uma qualidade diferente do silêncio de antes. Dorian piscou. Só isso? Só isso. Você não vai... Ele fez um gesto vago, como se a palavra fosse aparecer no ar. Implorar? Implorar mudaria alguma coisa? A mandíbula dele fechou. A resposta era não. E eles ambos sabiam. E o fato de ela ter dito isso em voz alta no meio do ritual foi uma transgressão pequena e precisa. Um bisturi, não uma faca, que cortou exatamente onde ela calculou. Não, disse ele finalmente. Então não, eu não vou implorar. Mais silêncio. Diferente ainda. Nara percebeu que a maior parte das 280 pessoas no salão não sabia muito bem o que fazer com o que estava vendo. A cerimônia de rejeição tinha um roteiro. A pessoa rejeitada chorava, suplicava, às vezes tentava fisicamente alcançar o rejeitor. Precisava ser contida. A dor do laço se desfazendo era real e brutal, e normalmente se expressava de maneira que reconfirmava a hierarquia. Que quem era rejeitado era menor, mais fraco, dependente da misericórdia de quem rejeitava. Nara não estava seguindo o roteiro. E isso, descobriu ela naquele momento, assustava as pessoas muito mais do que lágrimas. Foi então que o cheiro de pinheiro no inverno ficou mais forte. Ela sentiu antes de ver. Uma mudança na pressão do ar, como quando uma tempestade ainda está longe, mas o corpo já sabe que vem. O tipo de sensação que fazia lobos olharem para o céu, mesmo quando o céu estava limpo. A multidão começou a se abrir. Não como quando alguém simplesmente caminha para a frente e as pessoas se desviam por cortesia. Como quando algo se move e o instinto de sobrevivência, mais antigo e mais honesto do que qualquer hierarquia ensinada, instrui o corpo a sair do caminho. Nara girou a cabeça e viu o rei Cassian Rael atravessar o salão. Ela havia visto retratos dele. Todo mundo nas 5 alcateias havia visto retratos. Eram enviados como documento formal a cada novo ano de reinado, exigência do protocolo dos territórios.
Os retratos mostravam um homem de ombros largos, cabelos escuros, expressão que poderia ser esculpida em pedra e não ficaria fora de lugar. Os retratos não transmitiam o peso. Cassian Rael era alto, da forma como certas árvores são altas. Não apenas em medida, mas em presença, na maneira como o espaço ao redor dele se reorganiza. Ele usava preto e couro, com o porte de alguém que nunca precisou de ornamento para ser reconhecido. Cabelos quase negros, cortados com precisão, um fio ou dois cruzando a testa. Olhos cinza-prata que varreram o salão com a velocidade e impessoalidade de uma lâmina passando por objetos antes de decidir o que era ameaça. Esses olhos encontraram Nara. Ela não desviou. Havia algo diferente nele naquele momento. Algo que ela não conseguia nomear, mas que o corpo dela reconhecia como anomalia. Uma tensão nos maxilares. As mãos, que deveriam estar soltas ao longo do corpo, com a naturalidade de um homem que nunca precisou vigiar as próprias mãos, estavam levemente fechadas, como se estivesse se segurando. Majestade, disse o Alfa Moran, caindo numa reverência tão repentina que quase tropeçou. Não éramos esperados, isto é, a honra de sua presença. Continue a cerimônia, disse Cassian. Voz baixa, calibrada, o tipo de voz que não precisa de volume para ocupar todos os cantos de um salão de pedra. Moran voltou ao ritual com a velocidade de alguém grato por ter uma tarefa. A rejeição é testemunhada. Nara voz. Você é, portanto... Espere. Uma palavra. Não alta. Não urgente. Simplesmente colocada no ar com o peso de algo que não admite ser ignorado. O Alfa Moran todo o salão ficou imóvel. Cassian havia parado a 3 metros de Nara. Ela podia sentir o frio que emanava dele, não o frio do ar, algo mais profundo, como um frio que vinha de dentro e irradiava para fora, e abaixo desse frio, tentando emergir através de uma contenção que claramente custava esforço, algo que queimava. O que está acontecendo com ele? Os olhos dele continuavam nela, cinza-prata. Mas nas bordas da íris, ela teve que olhar 2 vezes para ter certeza, porque não fazia sentido, porque este era o homem mais controlado que existia nos 5 territórios, e o que ela estava vendo não deveria ser possível. Nas bordas da íris havia um anel de ouro acendendo. O Alfa Moran notou. Fez um som pequeno e involuntário, meio caminho entre uma palavra e uma expiração, e deu um passo para trás. Outros no salão notaram também. O murmúrio coletivo que se formou não era de curiosidade. Era de algo que chegava perto do medo. Majestade, disse o conselheiro que estava a 2 passos atrás de Cassian, um homem de meia idade com ombros tensos e voz muito controlada. Talvez devêssemos... Silêncio, Phelan. Cassian deu mais um passo em direção a Nara. E então, numa coisa que ela ficaria tentando descrever para si mesma nas semanas seguintes, sem encontrar linguagem adequada, o ar ao redor dele mudou de textura. A pressão que ela havia sentido antes, a que fazia lobos olharem para o céu, se intensificou de maneira súbita e violenta. Não foi um som. Foi o oposto de um som. Um silêncio que pesou tanto que 2 lobos mais jovens perto da parede direita instintivamente se abaixaram, e uma das tapeçarias nas colunas, couro endurecido por décadas, soltou um de seus ganchos e escorregou torta. O chão não rachou. Mas Nara teve a sensação de que o chão havia considerado a possibilidade. Havia 281 pessoas no grande salão das cinzas, e por um momento, a única que não recuou foi Nara. Ela não havia recuado porque não havia percebido que estava em perigo. Havia percebido. Estava processando o perigo com a mesma atenção fria com que processava tudo o mais. Ela simplesmente não havia decidido que recuar seria a resposta correta. Cassian parou. Olhou para ela com aquela íris dourada crescendo nos olhos cinza, e havia algo na expressão dele que era novo. Não raiva, não frieza, mas a expressão de alguém confrontando algo que não havia calculado, e não gostava de não ter calculado. Você é de quem? Disse ele, e a frase saiu diferente do que certamente havia sido a intenção. Mais crua, mais direta do que o protocolo permitia.
Eu sou minha própria, respondeu Nara. Uma pausa. Os olhos dele, que tinham estado varrendo-a com aquela intensidade desorientadora, focaram de maneira diferente, como se ela tivesse dito algo que requeria ser recalibrado. Sim, disse ele, tão baixo que ela mais leu o movimento dos lábios do que ouviu. Isso também. Ele se virou para o Alfa Moran. A cerimônia terminou. Ela vai comigo. O salão explodiu em vozes ao mesmo tempo. Moran abriu a boca e fechou 2 vezes antes de conseguir articular qualquer coisa. Phelan deu um passo à frente e foi silenciado por um único olhar. Do lado direito do salão, Nara não precisou procurar. Ela sentiu a frieza diferente e calculada do tio Gareth antes de virar os olhos para ele. Gareth estava olhando para Cassian com uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer e a temer. A expressão de alguém cujos planos acabavam de se complicar, mas que estava imediatamente começando a calcular como usá-los assim mesmo. Nara arquivou aquilo também. E então se virou para o rei dos 5 territórios, que havia perdido o controle pela primeira vez em 7 anos de reinado, diante de 280 testemunhas por um motivo que nenhum dos dois entendia ainda, e disse a coisa que havia aprendido a dizer quando o chão saía debaixo dos pés. Quais são os seus termos? Cassian Rael olhou para ela por um momento mais longo do que a pergunta exigia. Eu explico no caminho, disse ele. O seu tio não vai nos deixar ter essa conversa aqui. Nara olhou para Gareth, para o salão, para as 280 pessoas que haviam vindo ver ela ser destruída e estavam saindo com uma história completamente diferente. Depois, olhou para o homem que havia quebrado algo dentro de si mesmo para estar ali. Ela não sabia o que, ainda, mas havia visto o custo no ângulo dos ombros dele, e tomou a primeira decisão livre que havia tomado em 22 anos. Então vamos, disse ela. A carruagem do rei era preta como luto, forrada de couro escuro e silêncio. Nara entrou primeiro porque Cassian indicou a porta com um gesto breve, e porque ela havia decidido, lá no salão, que não ia desperdiçar energia resistindo a coisas que não podia mudar. O interior cheirava ao mesmo pinheiro e gelo que ela havia identificado nele antes, mas concentrado, quase sufocante. Havia 2 banquetas estofadas, uma de frente para a outra, uma lanterna de vidro grosso balançando levemente com o tranco da carruagem ao se pôr em movimento, e silêncio suficiente para que ela ouvisse o próprio coração tentando decidir a que velocidade bater. Cassian sentou em frente a ela. Não olhou pela janela. Não fez o gesto educado de fingir dar privacidade. Ficou com os olhos nela da mesma forma direta e quase incômoda com que havia olhado no salão, como quem examina algo que não entende ainda, e recusa-se a parar de olhar até entender. Os olhos dele eram cinza-prata novamente. O ouro havia recuado. Ela notou que as mãos dele, pousadas sobre os joelhos, tinham a ponta dos dedos levemente azulada. Isso não é frio de clima. Isso é frio que vem de dentro. Você não vai perguntar para onde estamos indo, disse ele. Não era uma pergunta. O senhor disse que explicaria no caminho, respondeu Nara. Estou esperando. Um silêncio. Algo no ângulo dos ombros dele mudou levemente. Não relaxamento, mas o reconhecimento de que ela não ia se comportar da forma que ele havia calculado. A maioria das pessoas, disse ele, passa os primeiros 30 minutos depois de entrar nessa carruagem tentando negociar. Negociar o quê? A própria saída. A própria segurança. Perguntas sobre o que acontece se eu decidir que cometi um erro. E o senhor comete erros? Raramente. Uma pausa. Mas quando cometo, costumo reconhecer cedo o suficiente para consertar. Então eu só preciso me preocupar se o senhor começar a ter uma expressão de reconhecimento. Nara manteve a voz plana. Até lá, vou economizar energia. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente do anterior. Cassian inclinou levemente a cabeça, como o lobo que ouviu algo inesperado. Você tem medo de mim, disse ele. Tenho. Mas não vai demonstrar. Demonstrar não muda o que o senhor vai fazer.
Muda apenas o que o senhor pensa de mim enquanto faz. Mais silêncio. Desta vez, mais longo. Como você se chama? Perguntou ele. E havia algo ligeiramente estranho na pergunta, como se ele soubesse a resposta, mas quisesse ouvi-la de outra fonte. Nara Voss. Nara. Ele deixou o nome existir no ar por um momento antes de continuar. Eu me chamo Cassian. Não Majestade. Não nessa carruagem. Não enquanto estivermos tendo esta conversa. Ela o estudou. Tudo bem, disse ela. Cassian, você disse que ia explicar. Ele explicou. Não da forma dramática que ela havia antecipado. Sem preâmbulo, sem construção de tensão. Apenas fatos, apresentados na mesma voz calibrada que ele usava para dar ordens, como se a distância emocional fosse uma técnica e não uma escolha. 7 anos atrás, em uma batalha contra um servo de Vret, a divindade lobo corrompida que havia tentado rasgar o território do norte, Cassian havia recebido uma maldição do feral. Não de Vret diretamente. O servo havia sido humano uma vez, um feiticeiro que converteu a própria essência em arma de maldizer. O alcance da maldição era simples e devastador. O lobo interior de Cassian estava lentamente se tornando selvagem. Feral. Uma besta sem reconhecimento de aliado ou inimigo, sem controle, sem a tela fina de consciência que separava o predador do assassino. Cada vez que ele perdia o controle emocional, a besta subia mais perto da superfície. E uma vez que a besta assumisse completamente, não havia volta. Quanto tempo você tem? Perguntou Nara. Meus feiticeiros estimam entre 6 meses e 1 ano, dependendo de quantas vezes eu perco o controle. Ela pensou nas colunas que havia sentido tremer. Na tapeçaria que caiu. Como hoje. A mandíbula dele fechou por um momento. Como hoje, confirmou ele. O que aconteceu no salão foi incomum. Eu não havia perdido o controle desse nível em mais de 1 ano. O que causou? Os olhos cinza-prata encontraram os dela com uma direteza que ela não havia esperado. Você. Nara ficou quieta. Não da forma que você provavelmente está pensando, continuou ele. Não foi raiva. Não foi instinto de caça. Quando você aceitou a rejeição sem implorar, meu lobo, a besta que está se tornando cada vez mais difícil de conter, reagiu de uma maneira que eu não reconheci. Uma pausa breve, como se estivesse escolhendo a palavra seguinte com cuidado. Ele se aquietou. Aquietou. Por 6 anos, toda vez que a besta sobe, é barulho, pressão, ruído branco atrás dos olhos que eu passo horas suprimindo. Quando eu havia aceitar aquela rejeição, o barulho parou. Ele olhou para as próprias mãos. E então eu entrei em pânico, porque não sabia o que significava, e o pânico fez a besta subir mais rápido do que havia subido em meses. Nara processou isso. Então você me tirou de lá porque o seu lobo para de enlouquecer quando eu estou por perto. Isso é uma simplificação considerável, mas sim. E se eu for embora? A besta volta? Provavelmente. Algo no rosto dele, muito contido, mas presente. Meus feiticeiros acreditam que existe um tipo raro de laço. Não o laço de mate comum, algo mais antigo, ligado a linhagens específicas, que pode agir como âncora para um lobo feral. Mantém a besta em contato com a consciência. Impede a virada completa. E você acha que eu sou essa âncora? Eu acho que meu lobo age como se você fosse. Não sei por quê. Não sei o que há em você que produz esse efeito. Ele a olhou diretamente. Mas eu não tenho tempo para ser cauteloso. A carruagem balançou suavemente numa curva. Fora da janela, as árvores haviam ficado mais altas, mais fechadas, a luz do sol chegando em ângulos estreitos entre os galhos. O que você quer de mim? Perguntou Nara. Sua presença. Pelo menos até meus feiticeiros encontrarem uma cura. Em troca, você terá proteção, acomodação e um título que vai tornar qualquer pessoa da sua alcateia incapaz de te tocar sem declarar guerra ao reino. E se eu não quiser ficar? Uma pausa. Honesta, ela notou. Ele estava pesando a resposta de verdade. Eu não posso te forçar.
disse ele finalmente. Posso te dar razões. Posso te dar condições. Mas forçar não é... Ele parou. Não é como eu opero. Mesmo que me perder signifique sua morte. Mesmo assim. Nara olhou para ele por um longo momento. O homem mais poderoso dos 5 territórios, lentamente sendo consumido por uma maldição que havia recebido protegendo as alcateias que agora mal sabiam que ele existia. Com 6 meses de lucidez restantes, talvez menos, e o único alívio possível era uma mulher que havia sido criada para acreditar que não tinha valor nenhum. A ironia era precisa demais para ser acidental. Eu fico, disse ela. Por ora, a Fortaleza das Pedras Negras, o nome real do Castelo do Rei, que os mapas chamavam de Cidadela Rael, ficava no coração de uma cordilheira que os lobos da região chamavam simplesmente de As Presas. Era um nome adequado. A fortaleza tinha sido construída dentro da montanha tanto quanto sobre ela, as torres surgindo da rocha como se tivessem crescido ali, como dentes de algo imenso e velho. Nara a viu pela primeira vez ao entardecer, quando a luz ficava laranja e as sombras das presas alongavam pelo vale abaixo como dedos. Era imponente da forma como certas coisas são imponentes. Não pela ornamentação, mas pela honestidade brutal do propósito. Aquilo havia sido construído para durar, para resistir, para sobreviver a qualquer coisa que viesse. Ela se identificou involuntariamente com a arquitetura. Os aposentos que lhe deram eram maiores do que qualquer espaço que ela havia habitado. Uma sala com lareira, um quarto com janela para as montanhas, um banheiro com água quente que chegava por tubulações de cobre. Havia roupas dobradas sobre o baú ao pé da cama. Simples, de qualidade, sem ostentação. Uma criada chamada Wren apareceu no início da noite, de olhos castanhos e postura prática, sem o componente de curiosidade maliciosa que Nara havia aprendido a reconhecer nos servos de cinzas do norte. Wren mostrou onde ficavam as coisas, perguntou se havia alguma restrição alimentar, e quando Nara respondeu que não havia, disse apenas tudo bem, e se retirou sem drama. Foi a interação mais neutra que Nara havia tido com um ser humano em anos. Ela ficou sozinha com o barulho da lareira, e com o silêncio das montanhas lá fora, e com a sensação estranha, desorientadora, de não saber o que exatamente o próximo dia ia pedir dela. Estava processando isso quando sentiu. Não era dor, não era calor, era algo entre os dois. Uma vibração súbita no centro do peito, como se algo que havia estado dormindo ali por muito tempo tivesse se mexido no sono. Um frêmito, rápido, e depois nada. Nara ficou completamente imóvel. Colocou a mão sobre o externo. Sentiu o próprio coração batendo. Mais nada. O que foi isso? Ela ficou esperando por mais 10 minutos. Não veio mais nada. Ela arquivou o ocorrido no espaço mental onde guardava as coisas para processar depois, quando houvesse informação suficiente para entender, e foi dormir. Na manhã seguinte, Cassiana mandou chamar. O escritório dele era alto e escuro e cheio de mapas, não apenas nas paredes, mas sobre mesas, alguns desenrolados e presos por pesos nas bordas, outros dobrados e empilhados em categorias que só faziam sentido para quem os havia organizado. Havia livros por toda parte, a maioria de aspecto antigo, e um cheiro leve de tinta e pergaminho que Nara associou instantaneamente ao espaço e a ele, como se o cheiro fosse parte da identidade do lugar. Cassian estava de pé diante de uma das janelas altas quando ela entrou. De costas para ela, as mãos atrás do corpo, olhando para as montanhas. A luz da manhã era cinza e direta, sem a suavidade do entardecer, e nessa luz ela podia ver com mais clareza o que havia notado na carruagem. A rigidez que ele carregava não era postura de autoridade, era esforço. Era alguém que estava se segurando em formato o tempo todo. "Como você dormiu?" perguntou ele sem se virar. "Bem." Ela hesitou um segundo. "Melhor do que esperava. Os aposentos são adequados. São mais do que adequados." Ele se virou. Havia manchas escuras abaixo dos olhos que não estavam lá na véspera. Ou talvez estivessem e ela não havia notado na penumbra da carruagem.
O azul nas pontas dos dedos havia progredido ligeiramente. Ela podia ver agora que chegava até os nós. Ela atravessou o escritório antes de decidir conscientemente fazê-lo. Me dá a sua mão. Ele a olhou. O quê? A sua mão. Ela indicou com um gesto. À esquerda. Um momento de algo que podia ser surpresa genuína. Uma raridade nele. Ela já estava aprendendo. Ele estendeu a mão esquerda com a expressão de alguém que não sabe ao certo o que está concordando, mas decidiu que a curiosidade supera a precaução. Nara segurou os dedos dele com as duas mãos. Estava frio da forma que já havia esperado. Não o frio de uma manhã de inverno, mas um frio mais fundo, mais persistente, o tipo que vinha de dentro dos ossos. Ela começou a esfregar as mãos ao redor dos dedos dele com movimentos lentos e firmes, como havia feito com as próprias mãos em noites de inverno na casa dos servos, quando o aquecimento falhava. Cassian ficou absolutamente imóvel. Isso é... Ele começou. Fricção gera calor. Disse ela simplesmente. Não é magia. É física básica. Eu sei o que é física básica. Então relaxa a mão. Você está com os dedos tesos como se eu fosse morder. Uma pausa. E então, muito lentamente, os dedos dele relaxaram. Ela continuou esfregando. O azul nas pontas dos dedos não desapareceu, mas o frio começou a ceder ligeiramente, como gelo que ainda não derreteu, mas começou a perder a dureza de superfície. E Nara sentiu de novo aquela vibração no centro do peito, mais clara desta vez. Um pulso, quase como batimento. Ritmado, sincronizado, ela percebeu com um espanto que manteve cuidadosamente fora do rosto, com o coração dele. O que é isso dentro de mim? Seus feiticeiros, disse ela mantendo a voz estável. Eles mencionaram alguma coisa sobre linhagens específicas que poderiam agir como âncora. Que linhagens? Os olhos de Cassian estavam nos dedos entrelaçados com os dela. Havia algo nessa cena. Ela o percebeu com um incômodo agudo, que ele estava claramente sem saber como processar. Os registros falam em prata sagrada, disse ele. Silverfang em alguns manuscritos mais antigos. Uma linhagem de lobos que existiu antes das 5 alcateias. Guardiões de bestas ferais, segundo as crônicas. Foram dizimados há 200 anos por razões que os registros não explicam com clareza. Nara parou de esfregar. Não completamente. As mãos continuaram em movimento, porque parar abruptamente iria revelar algo que ela ainda não havia processado o suficiente para revelar. Mas algo se instalou no fundo do estômago como pedra. Prata sagrada. Ela havia ouvido esse nome uma vez. Com 4 anos, num sussurro que não era destinado a ela. A voz da mãe. O que acontece? Disse ela com cuidado. Quando um prata sagrada entra em contato com um lobo feral. Os textos dizem que o lobo se reconhece. Cassiana olhou. Como um animal que encontra terreno familiar. A besta não desaparece, mas para de lutar. Deixa de ser inimiga da consciência e começa a ser parte dela. Integrada, em vez de separada. Silêncio. A lareira estava crepitando do lado da parede. Lá fora, o vento passava sobre as presas com o som baixo e contínuo de algo muito grande respirando. Cassian, disse ela. Minha mãe foi executada quando eu tinha 4 anos. Acusada de bruxaria. Uma pausa. Mas o que eu me lembro dela não é de bruxaria. Eu me lembro de fogo nas mãos dela. Fogo dourado. E uma vez, eu a vi colocar a mão na cabeça de um cão que estava com raiva, e o cão simplesmente parou. O silêncio que se seguiu era de outra qualidade. Cassian a olhou por um momento longo, e então disse muito quieto: Nara, eu preciso que você vá comigo até a biblioteca. Os registros eram velhos. Não tanto quanto as crônicas que Cassian havia mencionado, mas suficientemente velhos para que o pergaminho estivesse com bordas pardacentas e a tinta desbotada em pontos onde a umidade havia chegado em algum momento do passado. O feiticeiro-chefe,
Um homem magro e de cabelos brancos chamado Aldrin, que claramente havia sido acordado mais cedo do que era habitual, desdobrou os mapas de linhagem sobre a mesa com a delicadeza de quem lida com coisas quebráveis. Nara ficou de pé ao lado de Cassian enquanto Aldrin apontava. Os registros de prata sagrada são incompletos por design, disse Aldrin. As famílias que sobreviveram ao dizimamento esconderam os descendentes, mudaram nomes, misturaram linhagens. Em alguns casos, selaram o poder dos filhos para protegê-los de identificação. Selaram como? Perguntou Nara. Objetos de vinculação, geralmente. Aldrin indicou um diagrama no pergaminho. O poder da criança era concentrado e ancorado a um objeto físico que o suprimia. A criança crescia sem acesso à própria natureza, sem saber o que era. Nara sentiu o pulso no peito de novo. Mais forte desta vez, quase insistente. Ela desceu a mão lentamente até o oco da clavícula, onde havia um pequeno caloso de pele que tinha desde que se lembrava, um espessamento estranho de tecido que os médicos da alcateia haviam descartado como irrelevante. Não era caloso. Era um ponto de pressão, como a superfície de algo enterrado logo abaixo. Aldrin, disse Cassian, e havia algo na voz dele que era diferente do tom administrativo de antes. O que acontece quando o objeto de vinculação é removido? O poder retorna. Gradualmente, na maioria dos casos. Aldrin a olhou. Em casos de linhagem forte, pode ser abrupto. Nara e Cassian se olharam. Ela não disse nada. Ele não disse nada. Mas havia um entendimento passando entre eles naquele silêncio que era mais concreto do que a maioria das conversas que ela havia tido em anos. E então, Wren apareceu na porta da biblioteca, com a expressão de quem carrega uma má notícia e sabe que vai ter que entregar. Majestade, disse ela. Chegou correspondência de Cinzas do Norte. Mas... Ela hesitou. Não é para o senhor. É para um dos nossos. Cassian se virou lentamente. De quem? Do Sr. Gareth Voss, endereçada ao inspetor Cray, do Corpo de Segurança Interna. Wren deglutiu. Interceptamos porque o inspetor Cray foi identificado ontem como ponto de contato de uma facção que está financiando ataques nas fronteiras do território leste. Ela estendeu uma carta lacrada com um selo que Nara reconheceu imediatamente. A carta usa cifra, mas o primeiro bloco, que funciona como identificação do remetente, está em aberto. Cassian pegou a carta. Leu o primeiro bloco. Seus olhos foram para Nara. Ela não precisou ler. Ela conhecia a letra do tio Gareth. Havia passado anos copiando documentos para ele, antes que ele descobrisse que ela era competente e passasse a usar isso. Ela conhecia também, agora que havia ouvido o nome, o que prata sagrada significava. E o que significava o fato de seu tio ter enviado uma carta cifrada para um espião do rei, naquele momento específico, sobre ela. Gareth sabia, disse ela. Não era pergunta. Parece que sim, disse Cassian, com uma calma que ela já estava aprendendo a reconhecer como a versão dele de raiva contida. Há quanto tempo? Isso vamos descobrir. Nara olhou para a carta na mão dele, para o selo que ela conhecia desde a infância. O corvo das cinzas do norte, asas abertas, garras vazias. Garras vazias. Ela havia olhado para esse símbolo a vida inteira, sem perceber que representava exatamente o que o tio havia tentado fazer com ela. Cassian, disse ela, com uma voz mais quieta do que havia pretendido. A execução da minha mãe. Você consegue puxar os registros? Ele a olhou por um momento. Já estou pensando a mesma coisa, disse ele. Fora das janelas da biblioteca, as montanhas estavam impassíveis como sempre, antigas demais para se preocupar com o que acontecia em seus pés. Mas dentro de Nara, naquele ponto abaixo da clavícula, algo pulsava com uma insistência crescente, algo que havia esperado 22 anos para ser encontrado, e que estava começando, muito lentamente, a acordar. Os registros do julgamento de Isolde Voss,
ocupavam 4 volumes encadernados em couro cinza, guardados numa ala da biblioteca que Aldrin chamou, sem ironia, de arquivo de casos encerrados. Nara os leu em silêncio. Cassian ficou a 2 passos dela, de pé, sem fingir que estava fazendo outra coisa, sem transformar a própria presença em algo disfarçado. Ele estava ali porque havia decidido estar, e não via motivo para esconder isso. Ela havia aprendido, naqueles 2 dias na fortaleza, que era uma das formas que ele usava para comunicar respeito, honestidade sobre onde estava prestando atenção. A acusação contra a mãe dela era de malefício intencional, o termo legal para uso de poder sobrenatural com intenção de prejudicar um membro da alcateia. O denunciante constava como anônimo, protegido por cláusula de testemunha em risco. O tribunal havia durado 1 dia. A execução, 3 dias depois. Nara chegou na última página do 4º volume e ficou olhando para ela por tempo suficiente para que Cassian se movesse. Não muito, apenas 1 passo mais perto. O suficiente para que ela sentisse o frio familiar que emanava dele. E, abaixo do frio, o calor contido que havia descoberto existir por baixo. A testemunha anônima, disse ela. A voz saiu mais quieta do que havia pretendido. O protocolo de proteção só é concedido quando o tribunal avalia que a testemunha corre risco de represália da parte acusada. Ela fechou o volume. A minha mãe tinha 4 anos de alcateia. Não tinha cargo, não tinha influência, não tinha aliados. Que tipo de represália ela poderia impor? Nenhuma, disse Cassian. Então a cláusula foi concedida ilegalmente. Ou por alguém com autoridade suficiente para forçar a concessão. Uma pausa. O que aponta para alguém dentro do conselho da alcateia naquele momento. Nara pensou em Gareth, que havia tido 25 anos em 474, quando o julgamento aconteceu, que havia sido elevado à gama da alcateia exatamente naquele ano. Uma promoção que, olhando os registros em sequência, ela só agora percebia que havia acontecido 2 meses após a execução da mãe. Ele ganhou o cargo eliminando ela. Usou minha mãe como degrau. O pulso no peito, o que quer que estivesse selado abaixo da clavícula, se apertou de forma aguda, como se respondesse ao pensamento. Nara colocou a mão no próprio externo sem querer. Cassian notou. Os olhos dele desceram para a mão dela sobre o peito e voltaram para o rosto dela com uma expressão que ela estava aprendendo a ler. Atenção total, cuidadosamente mantida dentro de limites. Mais uma vez? Perguntou ele, com a voz baixa o suficiente para ser só dele e dela. Mais forte, disse ela honestamente. Quando eu penso nele. O selo reage à emoção. Parece que sim. Aldrin, que havia ficado discretamente ocupado com outros documentos na outra extremidade da mesa, ergueu os olhos. Se o objeto de vinculação for orgânico, disse ele com o tom de alguém que havia estado pensando naquilo em silêncio e não conseguia mais se conter. O próprio corpo cria a estrutura do selo. Isso significa que emoção intensa pode criar rachaduras. E rachaduras significam vazamento. Que tipo de vazamento? Perguntou Nara. Calor, disse Aldrin. Luz, às vezes. Em casos de linhagem mais antiga, controle involuntário de instinto animal. Ele hesitou. Ou em níveis mais avançados de rachadura, comunicação através do laço. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente. Nara e Cassian não se olharam imediatamente. Quando olharam, era ao mesmo tempo. O pulso que eu sinto, disse ela devagar. Ritmado, sincronizado com o meu coração, completou ele. E havia algo na voz dele que ela não havia ouvido antes. Não exatamente desconforto. Algo entre reconhecimento e resistência ao reconhecimento. Eu sinto também. Desde ontem de manhã. Achei que fosse sintoma da maldição. Não é, disse Aldrin, com a gentileza de alguém entregando uma notícia que vai complicar muito a vida de 2 pessoas. É o laço de mate começando a se estabelecer. O selo de Nara está rachando, e à medida que racha, o laço encontra caminho. Nara ficou quieta. Cassian ficou quieto. A lareira crepitou.
Isso é... Cassian começou. Complicado, disse Nara porque a palavra parecia mais honesta do que qualquer outra. Sim. Ela olhou para as próprias mãos. Pensou no pulso sincronizado, no frio dele que havia cedido levemente sob os dedos dela. Na expressão que ele tinha quando ela disse: "Eu sou minha própria." Aquela calibragem rápida, como de alguém que encontrou uma resposta diferente da esperada e precisou ajustar os cálculos. Isso não foi planejado. Nenhum dos dois planejou isso. Mas estava acontecendo. E a questão, ela havia aprendido muito cedo na vida. Nunca era o que havia acontecido. Era o que se fazia a seguir. "O que muda?" disse ela para Aldrin. "Se o laço continuar se formando. Para a maldição?" Aldrin escolheu as palavras com cuidado. "O laço completo entre um prata sagrada e um lobo feral não apenas ancora a besta. Ele integra. O que significa que a virada completa se torna impossível." Uma pausa. "Mas o laço completo requer reconhecimento mútuo. Os dois precisam aceitar o vínculo conscientemente." "E se um dos dois não aceitar?" perguntou Cassian. "O laço não se forma. O efeito âncora permanece parcial, suficiente para desacelerar, mas não para impedir." Cassian virou-se para a janela. Não havia paisagem ali. Apenas pedra da montanha a poucos metros e o reflexo tênue do próprio rosto no vidro. "Eu não vou pedir isso de você", disse ele para a janela, para o reflexo, para ela. "Você acabou de sair de uma situação onde não teve escolha. Não vou ser o segundo a te tirar isso." Nara ficou olhando para as costas dele, para a tensão nos ombros que nunca desaparecia completamente, para as mãos que ele havia colocado atrás do corpo novamente. O gesto que ela havia identificado como o que ele fazia quando precisava de algo para segurar. "Cassian." Ele se virou. "Você não está me pedindo. Eu estou sendo informada de uma opção." Ela sustentou o olhar dele. "São coisas diferentes." Ele ficou olhando para ela por um longo momento com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a face dele do que seria, em qualquer outra pessoa, vulnerabilidade. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, Rain apareceu na porta pela segunda vez em 2 dias, com a expressão de quem carrega outra má notícia. "Majestade, chegou uma delegação de cinzas do norte." Uma pausa. "Disseram que vem em missão de reconciliação." Cassian não precisou olhar para Nara. Ela já havia sentido o mesmo que ele. Rápido demais. Isso não é reconciliação. A delegação era composta de 3 pessoas. 2 guardas de escolta, o que era protocolo, e uma mulher que não era protocolo nenhum. Issa Vale tinha 23 anos, cabelos castanhos claros cortados na altura do queixo, e a postura de alguém que havia passado a vida inteira calculando exatamente quanta simpatia demonstrar para cada pessoa em cada situação. Era prima de Dorian, sobrinha do Beta Hen Vale, e havia sido, na memória de Nara, consistentemente gentil da forma mais específica e útil possível. Gentil o suficiente para não ser lembrada como inimiga. Nunca gentil o suficiente para ser lembrada como aliada. Nara havia notado isso quando tinha 12 anos e havia arquivado. Issa entrou na sala de recepção da fortaleza com um sorriso calibrado e se inclinou na reverência correta para a hierarquia presente. Um pouco mais profunda para Cassian, um nível acima do protocolo estrito para Nara, o que era uma mensagem de abertura sem ser uma concessão. "Majestade." Os olhos de Issa foram para Nara com algo que parecia calor genuíno e que Nara sabia não ser. "Nara, estou aliviada de ver que você está bem." "Issa", disse Nara. "Que surpresa." "Vim pessoalmente porque as circunstâncias eram delicadas demais para uma carta. O Sr. Gareth enviou seus melhores sentimentos e pediu que eu transmitisse que qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido durante a cerimônia pode ser discutido com calma e boa vontade." Cassian estava a 2 passos de Nara, levemente à frente. Ela havia notado que ele fazia isso sem anunciar, se posicionava de forma a cobrir ângulos, o que era hábito de quem havia passado anos analisando ameaças em espaço físico. Os olhos dele em Issa eram neutros como pedra. "Que mal-entendido especificamente o Sr. Gareth acredita ter ocorrido?" perguntou ele.
A impressão de que Nara estaria sendo retida aqui contra a vontade. O sorriso de Issa era impecável. A família tem preocupações naturais sobre o bem-estar dela. A família, disse Nara, não demonstrou preocupações naturais com o meu bem-estar nos últimos 18 anos. Ela manteve a voz completamente plana. Mas obrigada pela visita. Uma sombra passou pelo rosto de Issa. Rápida, controlada, mas presente. Nara, eu entendo que você está magoada. As circunstâncias da cerimônia foram planejadas, disse Nara, com antecedência considerável, pelo seu tio Gareth. Ela viu os olhos de Issa estreitarem levemente. Pelo menos é isso que os registros de correspondência interceptados sugerem. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de uma máscara que estava considerando cair. Issa tomou uma decisão. Ela virou os olhos para Cassian. E foi nesse momento que Nara viu, por baixo de toda a diplomacia ensaiada, o que havia debaixo. Não era ambição simples. Era desespero de alguém cujo plano havia funcionado por anos e estava vendo a estrutura rachar. Majestade, disse Issa, e a voz havia mudado de registro, mais direta, mais urgente. O senhor não entende o que essa mulher é, o que ela carrega. Há forças que estão interessadas nela por razões que vão muito além de um laço de mate. Se o senhor a mantém aqui... Que forças? Disse Cassian, com a voz do homem que nunca precisa levantar o tom. Issa parou. E Nara viu o momento exato em que ela calculou que havia dito mais do que devia e decidiu mudar de estratégia. Estou falando como alguém que se preocupa com a segurança do reino, disse Issa, recuando para o registro diplomático. Se me der uma hora de audiência privada, posso explicar com clareza. Você pode explicar agora, disse Cassian. Aqui, com as testemunhas presentes. A máscara caiu completamente. Não de forma dramática. Não houve grito ou proclamação. Apenas a expressão de alguém que reconhece que o jogo acabou naquele tabuleiro e imediatamente começa a calcular o próximo. Issa deu um passo atrás. Os guardas de escolta moveram-se. E Nara percebeu, com a precisão fria que havia desenvolvido em anos de sobrevivência, que os guardas não estavam se movendo em direção a Issa para protegê-la. Estavam se movendo em direção a ela. O que aconteceu nos 30 segundos seguintes foi rápido da forma que situações de perigo são rápidas, não aceleradas, mas muito densas, cada fração de segundo contendo mais informação do que um minuto normal. O guarda da esquerda era mais rápido. Nara girou antes que a mão dele chegasse no seu braço. Usou o próprio momento do agressor para se desviar, e o cotovelo dela encontrou o nariz dele com um estalo que ela havia aprendido aos 14 anos, quando decidiu que não ia esperar que alguém a defendesse nunca mais. O segundo guarda era maior, e havia calculado que ela ia se desviar da primeira direção, então foi pelo ângulo oposto. Ele a alcançou. Os dedos se fecharam no seu braço, e então o ar no corredor mudou. Não como no salão, onde havia sido uma pressão construída e depois liberada. Isto foi diferente. Isto foi instantâneo. Um calafrio que veio de todos os lados ao mesmo tempo, que fez a pedra das paredes estalar com contrações térmicas abruptas, que fez a lâmpada de óleo sobre a mesa da sala de recepção apagar sozinha, como se o próprio ar ao redor dela tivesse ficado fino demais para sustentar a chama. O guarda soltou o braço de Nara. Não por decisão, porque os músculos do braço dele simplesmente pararam de obedecer ao comando por um segundo, como acontece quando o frio extremo chega rápido demais. Nara se virou. Cassian estava a 3 metros dela. Ele não havia se movido visivelmente, não havia corrido, não havia avançado com a velocidade de lobo que ela sabia que ele tinha. Estava exatamente onde havia estado. Mas havia algo diferente nele que era tão fundamental que parecia ter mudado a própria geometria do espaço ao redor. Os olhos. Não havia mais cinza neles. Nenhum vestígio. Eram dourados. Não o anel nas bordas que ela havia visto no Salão das Cinzas, mas dourado sólido, saturado. O tipo de amarelo-ouro que só existe em animais grandes e muito antigos, quando a consciência humana recua e deixa o que há por baixo olhar através. A besta.
Ela está olhando através dele agora. Issa havia recuado até a parede. Os dois guardas estavam imóveis, com a expressão de quem acaba de entender que cometeu um erro de cálculo muito grave. Phelan, o conselheiro de Cassian, havia aparecido na porta e estava com a mão no próprio rosto com uma expressão que Nara interpretou como não de novo. Não assim. Cassian. Ela usou o nome com firmeza. Não com medo, porque medo seria a coisa errada aqui. Cassian, olha para mim. Os olhos dourados foram para ela. Havia reconhecimento ali, parcial, instável, como chama ao vento. Ele havia. Mas havia outra coisa também. Uma urgência animal. Uma intenção que ela reconhecia porque havia sido criada entre lobos e sabia o que era uma besta avaliando a ameaça. Os dois guardas de Issa eram a ameaça. Cassian sabia disso. E a besta, sem a tela da consciência humana para filtrar como responder, estava calculando a forma mais eficiente de eliminar ameaças. Cassian. Ela deu um passo em direção a ele. Eu estou bem. Olha para mim. Um dos guardas se mexeu. Apenas mudar o peso de um pé para outro, de nervosismo. E o frio no corredor caiu mais 10 graus em menos de um segundo. Nara viu o bafo do próprio hálito no ar. Phelan fez um movimento em direção a Cassian. Não, disse ela, cortando o movimento dele com a voz. Não chega perto. Senhora Nara, o protocolo quando a besta emerge é... Eu sei o que a besta faz quando alguém chega. Fica onde está. Ela não sabia como sabia. Não havia sido treinada para isso. Mas havia algo que operava abaixo do nível da decisão consciente. Aquele pulso no peito que havia estado ficando mais forte desde que chegou à fortaleza, que havia respondido à emoção, ao toque, a pensamentos sobre o tio e sobre a mãe, e agora esse pulso estava respondendo a isso. A besta nos olhos de Cassian, com algo que não era exatamente calma, mas que era mais sólido do que pânico. Ela deu outro passo. Os olhos dourados a seguiram. 1,5 metros entre eles. 1 metro. Ela podia sentir o frio que vinha dele agora como coisa física. Uma parede que empurrava de volta. Mas abaixo do frio, pulsando contra a própria pele, havia o calor que ela havia sentido antes. O que existia por baixo da maldição, por baixo da besta, o que era Cassian antes de tudo isso. Eu sei que você está aí, disse ela para ele, para a parte dele que ainda estava ouvindo. Eu sei que você consegue me ouvir, eu estou bem, ninguém me machucou. O dourado nos olhos pulsou. Cassian. Ela elevou levemente a voz. Não em volume e em frequência, como quando se chama alguém que está distante e precisa ouvir pelo próprio nome que há alguém esperando. Volta. Por um momento nada. E então as mãos dele, que haviam estado fechadas, rígidas, com o azul dos dedos progredido até o pulso agora, abriram levemente. Um dedo, depois outro. O frio no corredor não desapareceu, mas parou de descer. Os olhos ainda eram dourados. Mas havia cinza nas bordas agora, voltando, como o alvorecer chegando numa direção. Nara, disse ele, e a voz saiu arrastada, áspera, como alguém que está falando de muito longe. Afasta os guardas. Já foi dito, disse Phelan rapidamente. Guardas, saiam do corredor agora. Os dois homens não precisaram ser falados 2 vezes. Issa não se mexeu porque não havia para onde ir. Havia 2 guardas da fortaleza bloqueando a saída atrás dela. O corredor esvaziou. Restaram Nara, Cassian, Phelan à distância segura, e Issa encostada na parede tentando ser invisível. Cassian baixou a cabeça. Respirou. 1, 2, 3 vezes. Com o tipo de controle que Nara agora reconhecia como técnica, como algo que havia sido treinado durante anos de necessidade. Cada respiração era uma decisão. Cada exalação, uma reafirmação de que havia um homem ali dentro e que o homem escolhia ficar. Quando ele ergueu a cabeça, os olhos eram cinza-prata novamente. Mas havia algo diferente neles que não estava lá antes. Algo que parecia exaustão, mas mais fundo que exaustão.
a expressão de alguém que havia chegado perto de uma borda que não queria ver e não podia mais fingir que a borda não existia. Quanto tempo eu tinha? Perguntou ele para Phelan, sem desviar os olhos de Nara. Phelan hesitou 1 segundo a mais. Phelan, 30 segundos, talvez 40. Antes que a besta tomasse controle completo, o silêncio que se instalou era denso como pedra. Nara fez o cálculo. Ela havia chegado perto dele 25 segundos depois de os olhos dele virarem dourado. Havia dito o nome dele, havia dado passos em direção a ele, havia falado com uma frequência que alguma parte dela sabia que era certa sem saber por que sabia. 5 segundos de margem, talvez 10. Se eu não tivesse chegado perto. Se eu tivesse recuado como todos os outros. Ela não terminou o pensamento. Não havia utilidade em terminar pensamentos sobre o que teria acontecido. Cassian a estava olhando com aquela expressão que ela havia aprendido a ler. Atenção total, custo visível, a face da vulnerabilidade que ele deixava aparecer apenas em frações de segundo antes de recolher. Desta vez ele não recolheu imediatamente. Eu quase matei os meus próprios guardas, disse ele. Voz baixa, completamente plana. O tipo de planura que existe quando há emoção demais para permitir tonalidade. Em frente a você. Mas não matou. Por 40 segundos de margem e porque você teve a clareza que eu não tinha. Cassian, eu não consigo mais garantir que sou seguro, disse ele. E havia algo nessa frase que era mais nu do que qualquer coisa que ela havia ouvido de um homem em posição de poder. Não consigo mais. Para. Ela não elevou a voz. Não precisou. Você acabou de passar 30 segundos lutando contra a besta enquanto ela estava tentando te consumir. E você voltou. Sozinho, ou quase sozinho. Ela sustentou o olhar dele. Isso não é perda de controle. É controle custando mais do que devia. Ele ficou olhando para ela. Por um momento que foi mais longo do que o protocolo permitia e mais curto do que alguma parte dela desejava. E Savali foi levada para os aposentos de detenção da fortaleza, enquanto Phelan mandava buscar o magistrado de estado. Nara acompanhou o processo com a atenção de alguém que está catalogando cada peça de informação para uso futuro. Issa havia resistido verbalmente até o momento em que Phelan informou, com a serenidade administrativa que caracterizava tudo o que ele fazia, que a carta cifrada de Garrett havia sido parcialmente decifrada e que o primeiro bloco de conteúdo real mencionava o nome de um dos lordes da facção Mão de Ferro, a organização que havia estado financiando os ataques nas fronteiras. Depois disso, Issa havia ficado quieta. O silêncio dela era mais informativo do que qualquer coisa que ela tivesse dito. Ela não é o topo, disse Nara para Cassian mais tarde, quando estavam de volta ao escritório dele e o entardecer transformava a luz das janelas em laranja escuro. Ela é muito jovem e muito descuidada para ser o topo. Garrett a usou como mensageira descartável. Concordo, disse Cassian. Mas ela sabe o suficiente para nos levar ao próximo nível da cadeia. O que acontece com ela? Depoimento diante do magistrado. Ele a olhou. Não é da minha natureza punir mensageiros quando os mandantes estão acessíveis. Nara pensou no tio Garrett. No rosto dele no Salão das Cinzas. Aquela calma de vitória calculada. Em 22 anos de pequenas crueldades precisas, sempre ficando do lado certo da linha do que podia ser provado. Na mãe que havia sido morta aos 31 anos, por um homem que depois ganhou promoção com a morte dela. Havia algo dentro dela que queria mais do que magistrado e depoimento. Que queria ver o olhar calculista de Garrett enfrentar algo que não podia ser calculado. Mas ela havia aprendido também que o que ela queria e o que era justo não eram sempre a mesma coisa. Cassian, disse ela, a carta cifrada. Quando o resto for decifrado, eu quero saber o que diz. Você terá acesso a cada linha. E os registros do julgamento da minha mãe. Eu quero uma cópia. Já mandei preparar. Ela o olhou. Você já sabia que eu ia pedir. Eu sabia que você ia querer. Uma pausa mínima. São coisas diferentes, como você me ensinou. Havia algo quase suave nessa frase. Quase. Porque Cassian Rael
Não era o tipo de homem que chegava a suave facilmente, mas havia algo ali que era o equivalente funcional de suave para alguém que havia passado 7 anos construindo muros de necessidade. O pulso no peito de Nara respondeu. Ela não disse nada sobre isso, mas não desviou os olhos. A carta de Gareth foi completamente decifrada 3 horas depois, quando as lamparinas do escritório já haviam sido acesas, e as montanhas lá fora eram silhuetas negras contra um céu de índigo escuro. Aldrin leu as linhas em voz alta para os 3. Cada frase era uma peça. Juntas, elas formavam uma imagem que Nara montou em silêncio, sem interromper, com a mesma frieza com que havia aceitado a rejeição, porque algumas verdades só podem ser recebidas se você se recusa a reagir enquanto as recebe. Gareth havia sabido da linhagem Silverfang dela desde que ela tinha 8 anos. Havia descoberto através de um feiticeiro que ele próprio havia contratado para examinar crianças da Alcateia em busca de potencial de poder, algo completamente ilegal, conduzido às escondidas do Alpha Moran. Havia mantido Nara viva porque ela era mais útil como recurso do que como ameaça eliminada. Estava negociando sua entrega à Mão de Ferro, que queria uma âncora Silverfang para usar em seus próprios ferais, os lobos corrompidos que usavam como soldados, em troca de apoio político para elevar Dorian ao cargo de alfa de um território expandido. Dorian não sabia. A carta era explícita nesse ponto. Gareth havia mantido o sobrinho na ignorância deliberada, usando-o como peça sem que ele soubesse que era peça. E havia uma última linha. Aldrin pausou antes de lê-la. Não dramaticamente. Com a delicadeza de alguém que sabe que o que vem a seguir vai custar. Leia, disse Nara. Aldrin leu. A mãe de Nara havia descoberto a existência do feiticeiro de Gareth. Havia tentado usar esse conhecimento para negociar proteção para a filha. Havia ido diretamente a Gareth, acreditando que ele tinha interesse em mantê-la quieta. Gareth havia ouvido tudo o que ela tinha a dizer, e então havia usado as próprias informações dela para construir o caso de malefício intencional. Havia fabricado as provas. Havia garantido a cláusula de testemunha anônima através de um conselheiro que lhe devia favores. Havia assistido à execução de Isolde Voss, e 2 dias depois, aceitado a promoção à Gama. Havia uma anotação final, escrita com a caligrafia precisa e sem ornamento, que Nara reconhecia intimamente, porque havia copiado documentos para ele por anos. A criança não sabe de nada. Continua útil. A criança. Ela. Com 22 anos, numa biblioteca de pedra negra nas presas, Nara leu as palavras e sentiu alguma coisa no peito se mover. Não o pulso do selo, mas algo mais fundo, mais velho, que havia estado quieto por 18 anos esperando ter informação suficiente para se tornar real. Raiva. Não a raiva quente e amorfa. A raiva fria e precisa que sabe exatamente o que quer. O pulso abaixo da clavícula respondeu como nunca havia respondido antes. Forte. Insistente. Quase doloroso. E nas pontas dos dedos de Nara, por uma fração de segundo, algo brilhou. Dourado. Nara, disse Cassian, muito quieto. Eu vi, disse ela. O selo está cedendo. Eu sei. Ela fechou os dedos devagar. A luz dourada desapareceu. Mas não foi embora de verdade. Ela podia sentir, abaixo da pele, no espaço entre os ossos, em cada lugar onde o pulso havia estado batendo nos últimos 2 dias, que algo havia mudado naquele momento. Algo que não ia voltar ao que era. Aldrin estava olhando para ela com uma expressão que era meio espanto, e meio algo que se aproximava de reverência. Cassian estava olhando para ela também, mas a expressão dele era diferente. Era a expressão de alguém que acabou de ver algo que muda todos os cálculos e está trabalhando, com toda a velocidade que o pensamento permite, para entender o que isso significa para o que vem a seguir. Aldrin, disse ele, sem tirar os olhos de Nara. Quanto tempo antes que o selo ceda completamente? Com a velocidade de progressão que acabamos de ver? Aldrin calculou. Horas, talvez menos. E quando isso acontecer? O poder Silverfang retorna em cheio. Uma pausa. E Gareth Voss,
Onde quer que ele esteja, vai sentir. O silêncio que se seguiu era de planejamento. Ele vai vir, disse Nara. Não era pergunta. Ele não pode se dar ao luxo de não vir, disse Cassian. Você acordada e fora do controle dele, desfaz tudo que ele construiu nos últimos 18 anos. Nara olhou para os próprios dedos, para o lugar onde a luz havia estado. Pensou na mãe que havia morrido tentando protegê-la, no feiticeiro que Gareth havia contratado para examinar crianças. Na carta com a anotação, a criança não sabe de nada. Continua útil. Então deixa ele vir, disse ela. Gareth Voss chegou antes do amanhecer. Não com exército, não com declaração de intenções. Com 4 homens, cavalos sem marcação de alcateia e o tipo de silêncio que escolhe rotas laterais e chega antes que o porteiro do turno da manhã tenha trocado com o do turno da noite. O que significava que ele tinha alguém dentro da fortaleza. Nara estava acordada quando o alarme soou. Um som baixo e contínuo que vinha dos cristais de aviso nas paredes, ativados pelo feiticeiro de guarda. Ela havia ficado sentada na beira da cama por horas, com a mão sobre o externo, sentindo o pulso embaixo da pele ficar cada vez mais intenso e cada vez menos contido. O selo estava cedendo por conta própria agora. Ela podia sentir as rachaduras como linhas de calor abaixo da clavícula, irradiando lentamente para fora, como gelo que encontra água morna. Não era doloroso. Era, estranhamente, como soltar algo que havia carregado por tanto tempo que já não percebia o peso até o momento em que parava de existir. Quando o alarme soou, ela já estava de pé. Cassian a encontrou no corredor, Phelan 2 passos atrás dele com uma expressão de quem havia dormido menos ainda que ela. Ele entrou pelo aqueduto norte, disse Cassian, sem preâmbulo. Temos 2 dos 4 homens dele. Os outros 2 e ele estão no nível inferior. O informante interno? Identificado. Já foi contido. Ela assentiu. Não havia surpresa nisso. Gareth havia tido 18 anos para construir uma rede. A surpresa seria se não houvesse ninguém. Onde você quer fazer isso? Perguntou Cassian. Ela pensou por um momento. Na sala de detenção, longe dos olhos de qualquer um. No corredor onde tudo poderia ser negado. Nas sombras onde Gareth havia operado a vida toda. No salão principal, disse ela. Com testemunhas. Cassian a olhou. Você tem certeza? Ele passou 22 anos usando o escuro. Eu não quero o escuro. Ela sustentou o olhar dele. Eu quero luz. E gente suficiente para que nenhuma versão alternativa possa ser contada depois. Phelan já havia se virado para dar as ordens antes que Cassian terminasse de assentir. O salão principal da Fortaleza das Pedras Negras não era grande como o grande Salão das Cinzas. Era mais estreito, mais alto, construído com a lógica de uma garganta de montanha. Cada som ricocheteava de volta amplificado. Cada presença pesava mais. Os conselheiros de Cassian, acordados com pressa, ocupavam as laterais. Os feiticeiros de Aldrin ficaram perto da entrada. Wren e 2 outros criados estavam na galeria superior, que era onde Nara havia percebido ao longo dos dias que a fortaleza guardava sua memória institucional. As pessoas que viam tudo e de quem ninguém esperava nada. Gareth Voss entrou escoltado por 2 guardas da fortaleza com os pulsos atados à frente do corpo. Havia uma escoriação na testa dele, resistência provavelmente, ou o contato com o piso de pedra durante a contenção. O casaco estava rasgado no ombro, mas o rosto estava igual. Isso era o que ela havia temido e o que havia esperado ao mesmo tempo. O rosto calculista. A expressão de alguém que, mesmo preso, está avaliando saídas. Os olhos de Gareth foram imediatamente para ela. Desceram até o ponto abaixo da clavícula onde a mão dela estava. Um gesto involuntário, ela percebeu, porque o pulso naquele momento era forte o suficiente para distrair. E viu, nos olhos do tio, o momento exato em que ele avaliou o que isso significava. Não havia surpresa, havia recálculo. A Nara, disse ele, com a voz que havia usado para cada interação cuidadosamente dosada nos últimos 18 anos. Nem fria nem quente,
calibrada para o centro, para o lugar onde não podia ser acusada de nada. Isso não precisa ser o que parece. Gareth, disse ela. Apenas o nome, sem título, sem qualificação. Ele registrou isso. Continuou. O que quer que lhe tenham mostrado, há contexto que você não tem. Eu sempre agi pensando na sua segurança. Se algumas decisões pareceram duras, a carta está decifrada, disse ela. Toda ela. O recálculo nos olhos dele foi rápido, mas não rápido o suficiente. Então você sabe, disse ele, e pela primeira vez o registro da voz mudou. Não para remorso, ela não ia se enganar sobre isso, mas para a honestidade pragmática de alguém que percebe que o disfarce não serve mais. Você sabe que eu sempre soube o que você era. Desde os meus 8 anos. Sim. E você está viva, porque eu decidi que era mais valioso te manter viva. Ele a olhou com algo que era quase franqueza. Isso não é sem mérito. Nara ficou quieta por um momento. Havia algo grotesco na lógica dele que era ao mesmo tempo completamente irreconhecível. Ela havia crescido dentro dela. Havia aprendido a sobreviver dentro dela. A lógica de que existia por permissão, que o valor dela era uma decisão de outra pessoa, que devia gratidão ao homem que escolheu não a destruir quando poderia. Ela havia acreditado nisso por muito tempo. Minha mãe foi até você, disse ela. Ela foi pedir proteção. Para mim. E você usou o que ela te contou para construir o caso que a matou. Gareth não desviou o olhar. Ela era um risco que eu não podia gerenciar de outra forma. Ela era a minha mãe. A voz de Nara não tremeu. Ela havia decidido, nas horas em que ficou acordada, que não ia tremer. E ela foi até você porque acreditou que você ia ajudar. Porque você era família. Família é uma construção útil até o momento em que deixa de ser. O silêncio que se instalou no salão era diferente de todos os silêncios que ela havia experimentado. Era o silêncio de pessoas que estão ouvindo e registrando, de palavras que já não podem ser retiradas, de uma verdade que acabou de existir em voz alta na frente de testemunhas suficientes para que nunca pudesse ser completamente apagada. Nara sentiu o pulso no peito apertar, com uma intensidade que a fez fechar os olhos por meio segundo. Quando os abriu, havia luz nas mãos dela. Não muito. Não ainda. Apenas o brilho dourado tênue nas pontas dos dedos que havia aparecido brevemente no escritório, agora mais constante, mais firme, como brasa que encontra oxigênio suficiente para se tornar chama sem ainda ter decidido se vai ou não. Gareth olhou para as mãos dela, e pela primeira vez no salão, a expressão dele mudou de verdade. Não para medo. Ele era velho demais e calculista demais para medo simples. Mas para o reconhecimento de algo que havia sido variável nos planos dele por 18 anos e estava agora saindo do controle. Você não sabe o que faz, disse ele, mais baixo agora. O poder Silverfang sem treinamento é... Minha mãe não tinha treinamento, disse Nara. Ela colocava a mão na cabeça de animais com raiva e eles paravam. Ela ergueu os dedos levemente, observando a luz. Eu acho que é mais instintivo do que você gostaria que fosse. Gareth fez um movimento, não para ela, mas para trás, o movimento de alguém preparando uma saída. Os guardas o contiveram antes que completasse. E foi nesse momento que o selo cedeu. Não gradualmente, como Aldrin havia sugerido. Completamente, de uma vez, como parede que finalmente encontra a pressão certa. Nara não gritou. Não caiu. Ficou completamente imóvel enquanto algo que havia estado comprimido no espaço abaixo da clavícula por 22 anos se expandia através de cada nervo, cada músculo, cada espaço entre os ossos que ela possuía, preenchendo lugares que ela não sabia que estavam vazios até o momento em que pararam de estar. A luz dourada não ficou nas pontas dos dedos. Ela foi para todo o lugar. Não as chamas de uma bruxa, ou a eletricidade de um feiticeiro. Era outra coisa, mais orgânica, mais antiga. Luz que pulsava no ritmo do coração, que emanava da pele como calor visível, que preencheu o salão de pedra negra com uma tonalidade que ninguém ali havia visto antes
e que vários, mais tarde, tentariam descrever, e nenhum conseguiria com precisão. Aldrin, no canto do salão, fechou os olhos por um segundo com a expressão de quem confirma uma teoria que esperava estar certa. Gareth parou de se mover. E Cassian, que havia estado parado à sua direita desde que entraram no salão, que havia ficado imóvel e em silêncio enquanto ela conduzia cada palavra daquele confronto porque havia entendido, sem que ela precisasse explicar, que aquilo era dela. Cassian deu um passo em sua direção. Nara. Ela o ouviu. Dentro do barulho de tudo que estava se reorganizando dentro dela, do poder retornando, do frio do salão encontrando o calor que ela agora irradiava, do pulso que havia batido nos últimos 2 dias, ficando de repente claro como sino depois de ter sido abafado. Ela o ouviu. E o pulso respondeu. Não o pulso do selo, o pulso do laço. Ela se virou para ele. E viu, nos olhos cinza-prata que ela havia aprendido a ler em camadas, que ele sentia também. Que o laço que havia estado se formando nas rachaduras do selo havia encontrado espaço suficiente, finalmente, para se completar. Não era suave, não era romântico da forma que as histórias descrevem. Não havia música, não havia perfeição. Era intenso e um pouco assustador e completamente real, como todas as coisas que importam de verdade. Uma conexão que se fechou como circuito encontrando o ponto de contato que faltava, e através dela, em ambas as direções ao mesmo tempo. O frio dele chegando a ela não como ameaça, mas como textura, como algo que ela reconhecia, e o calor dela chegando a ele como o que era. Âncora, firme, viva. O azul nas pontas dos dedos dele recuou, não todo de uma vez, mas visivelmente, mensuravelmente, como mares de inverno começando a degelar. E a besta, que havia estado subindo desde o incidente no corredor, que havia custado a Cassian horas de contenção silenciosa que ele não havia mencionado, mas que ela havia sentido através do pulso parcial do laço, ficou quieta. Não desapareceu. Não era isso que acontecia. Era o que Aldrin havia descrito. Integração. A besta reconhecendo o terreno. Parando de lutar contra a consciência e começando, muito lentamente, a ser parte dela. Cassian fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles que ela não havia visto antes. Não o alívio rasteiro de quem escapa de algo. Algo mais fundo. A expressão de alguém que havia carregado um peso específico por 7 anos e acabou de perceber que não precisa mais carregá-lo sozinho. Olá, disse ela, porque não havia palavra mais honesta para o momento. Olá, disse ele, muito baixo. Gareth Voss foi levado para a detenção formal, enquanto o magistrado de estado era convocado de emergência. Nara ficou no salão, até que os últimos conselheiros saíssem, respondendo perguntas com a precisão de quem havia catalogado cada peça de informação por horas, e não pretendia deixar nenhuma em aberto. Aldrin ficou ao lado dela durante esse processo, com a postura de alguém que havia esperado por aquele momento durante tempo suficiente para saber como ser útil sem atrapalhar. Cassian ficou também. Não no centro. Havia dado espaço para que fosse dela, para que cada pessoa no salão soubesse que as respostas vinham dela, e não de uma autoridade que falava por ela. Mas ficou. E ela sabia que estava. Quando o último conselheiro saiu e as portas do salão fecharam, eles ficaram sozinhos pela primeira vez desde a biblioteca. A luz dourada havia recuado para algo mais sutil, um brilho tênue na pele, como estar próximo de uma fogueira sem estar diretamente sob ela. Controlável. Presente, mas não avassalador. Ela estava aprendendo a temperatura disso, a textura, como se aprendia qualquer coisa que havia existido dentro de você a vida inteira, mas só agora tinha nome. Dorian não sabia, disse ela. Não era pergunta, mas havia algo ali que precisava ser dito em voz alta. Não. A carta é clara sobre isso. Ele foi usado. Cassian a olhou. O que você quer fazer com essa informação? Ela pensou em Dorian, na promessa de infância que ele não havia conseguido manter. Na voz dele no estrado,
com aquela oscilação inicial que ela havia identificado como a postura de alguém convencido de que estava fazendo a coisa certa. Na ausência de malícia genuína que tornava o que ele havia feito de alguma forma mais triste do que raiva, simples teria sido. Nada, disse ela finalmente. Por ora, ele vai saber o que o tio fez. Isso vai ser pior do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Isso é misericórdia ou é estratégia? As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Um silêncio breve, e então algo que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente funcional de um sorriso para Cassian Rale. Uma mudança mínima no ângulo da boca, mais nos olhos do que nos lábios, presente por menos de 2 segundos antes de ser contido. Como você está? Perguntou ele. De verdade. Ela considerou a pergunta. Como alguém que acabou de descobrir que carregou uma casa nas costas a vida inteira e só agora percebeu que era uma casa. Ela olhou para as próprias mãos. E que as mãos estão livres agora. Não sei ainda o que fazer com isso. Você vai aprender. Você vai me ensinar? Ele ficou quieto por um momento. Havia algo nessa pergunta que ia além do poder Silverfang, e os dois sabiam. Se você quiser, disse ele com a honestidade direta que ela havia aprendido a esperar dele. Eu não vou pressupor o que você quer. Não depois de tudo que foi pressuposição sobre você por outras pessoas. O laço está completo, disse ela. Eu sinto você. Ela colocou a mão sobre o externo, onde o pulso batia agora com uma clareza e uma constância que era diferente de tudo que havia existido lá antes. Você sente eu? Sim, disse ele simplesmente. Então não é pressupor, é perguntar. Outra pausa. O tipo de pausa que existe antes de algo ser dito que não pode ser retirado. Sim, disse ele pela segunda vez, e desta vez a palavra tinha um peso diferente. Eu quero ensinar. E então, com o cuidado de alguém que não usava as palavras levianamente porque havia aprendido que palavras custam. E mais do que ensinar. Nara o olhou. O homem mais controlado dos 5 territórios, com 7 anos de custo visível nos ombros, com o frio cedendo nos dedos, com os olhos cinza-prata que haviam sido dourados e selvagens e estavam agora simplesmente presentes, simplesmente dele. Eu sei, disse ela. O julgamento de Gareth Voss durou 3 dias. Não porque as evidências fossem insuficientes. Porque havia muitas. 18 anos de cálculos meticulosos deixam rastros, e rastros acumulados são mais sólidos do que qualquer testemunho único. O magistrado de Estado, um homem de 70 anos com a reputação de ser impermeável à pressão política em qualquer direção, ouviu tudo com a atenção de alguém que levava o próprio cargo a sério. Issa Vale testemunhou no 2º dia. O acordo que havia negociado com Phelan era imunidade parcial em troca de depoimento completo. Ela cumpriu a parte dela com a precisão de alguém que havia entendido, finalmente, que os planos de Gareth nunca a incluíram como beneficiária real, apenas como instrumento. Dorian Vale apareceu na tarde do 3º dia sem ter sido convocado. Nara o viu da galeria superior, onde havia assistido a maior parte do processo. Ele havia envelhecido de uma forma que não era mensurável em dias. Havia algo em volta dos olhos que não estava lá na cerimônia de rejeição. O peso de descobrir que havia sido movido como peça por um homem que afirmava amá-lo. Ele pediu permissão para testemunhar. O magistrado concedeu. Dorian Vale ficou de pé diante do tribunal e disse, com uma voz que oscilou, mas não quebrou, que havia sido instruído por seu tio Gareth, durante meses sobre os supostos perigos de Nara Voss. Que havia acreditado porque não havia razão para não acreditar. Que havia se arrependido desde o momento em que os olhos do Rei Alfa viraram dourado no grande salão das cinzas, porque naquele momento havia entendido, sem que ninguém precisasse explicar, que havia feito algo que não podia ser desfeito, baseado em informação que não havia questionado. Ele não pediu perdão a Nara. Ela teria recusado, não por crueldade, mas porque perdão era algo que ela daria ou não no próprio tempo, por razões próprias, e não como resposta a uma solicitação pública. Mas ele testemunhou. E o testemunho foi útil.
A sentença foi proferida na manhã do 4º dia. Gareth Voss foi condenado por fabricação de evidências, subversão de tribunal, cumplicidade em homicídio jurídico, o termo legal para quando a máquina da lei é usada para matar alguém que não devia morrer, espionagem em benefício de organização hostil ao Estado e tentativa de tráfico de pessoa com habilidade protegida. A pena era prisão permanente nas cavernas do nível profundo da fortaleza, com revisão de sentença apenas mediante unanimidade do Conselho dos 5 Territórios. Não era a morte. Nara havia sido consultada sobre a sentença, como parte prejudicada principal. O magistrado havia apresentado as opções com a neutralidade da função. Ela havia escolhido isso. Não por clemência vaga, por cálculo preciso. Gareth havia operado nas sombras a vida toda, em segredo, em silêncio, com o conforto de quem nunca precisou enfrentar os próprios atos à luz do dia. Prisão permanente significava que os registros do julgamento ficavam públicos, que a história de Isolde Voss ficava registrada com o nome do responsável ao lado, que cada território que havia feito negócios com ele nos últimos 18 anos sabia exatamente com quem havia feito negócios. As sombras eram o habitat de Gareth. Ela havia tirado as sombras. O que restava era apenas ele, os próprios cálculos, e tempo suficiente para considerar cada um deles. 3 semanas depois, numa manhã em que a neve havia chegado às presas pela primeira vez naquela temporada, e o mundo lá fora era branco e quieto e imenso. Nara estava na biblioteca com Aldrin, quando Cassian entrou com um documento enrolado na mão. Ele o colocou sobre a mesa sem palavras. Ela o abriu. Era um decreto formal do Conselho de Estado. Linguagem seca, vocabulário de cartório. Mas o conteúdo era simples. A execução de Isolde Voss, ocorrida em 484, havia sido revisada e declarada nula por vício de processo. O nome de Isolde Voss estava reabilitado. O caso constaria nos registros como homicídio jurídico, com responsável identificado e condenado. Não era ressurreição. Não devolvia nada do que havia sido tirado. Mas era o nome da mãe, em letra formal num documento do Estado. Limpo, sem a marca de bruxa e traidora que havia sido colocada ali por um homem que havia se aproveitado dela quando ela foi pedir ajuda. Nara ficou olhando para o papel por tempo suficiente para que Aldrin discretamente se levantasse e saísse da biblioteca. Cassian não foi embora. Ficou à distância que havia aprendido a manter, perto o suficiente para ser presença, longe o suficiente para que o espaço fosse dela. Ela dobrou o documento com cuidado. Colocou no bolso do avental. Olhou para ele. Obrigada, disse ela. Não foi generosidade, disse ele. Foi correção de um erro que o Estado cometeu. Era o que precisava ser feito. Eu sei que era o que precisava ser feito. Eu ainda estou agradecendo. Ele a olhou por um momento com aquela expressão que ela havia aprendido a ler como: eu não sei receber isso com graça, mas estou tentando. Tudo bem, disse ele finalmente. Lá fora, a neve continuava caindo sobre as presas, com a indiferença de coisas antigas e grandes diante de tudo que os humanos e lobos fazem em seus pés. Mas dentro da biblioteca, a lareira crepitava, e havia 2 copos de chá esfriando sobre a mesa, porque Wren havia trazido antes de saber que Cassian ia aparecer, e havia luz dourada pulsando suavemente na pele de Nara, que, com o tempo, havia parado de assustar as pessoas e começado apenas a fazer parte de quem ela era. Ela havia crescido sendo dita que não era suficiente, que o sangue nas suas veias era errado, que a herança da mãe era vergonha, que sua existência era tolerada, não desejada, que o melhor que podia esperar era ser útil para pessoas que não a veriam como pessoa. Essas vozes não desapareceram completamente. Vozes que habitam alguém por 22 anos não desaparecem em semanas. Mas havia algo que as sobrepunha agora, mais constante, mais próximo. O pulso regular do laço, que batia com a frequência do coração de Cassian e com o dela ao mesmo tempo, como 2 relógios que encontraram o mesmo ritmo, não por ajuste forçado, mas por proximidade suficiente. Ela havia aceitado uma rejeição sem chorar, porque havia aprendido que lágrimas eram custos que não podia dar a pessoas que as usariam contra ela.
Havia aprendido nas semanas desde então que havia pessoas para quem as lágrimas não eram custo nenhum, que havia espaços onde existir não era negociação, que o poder que havia carregado selado por 22 anos não era maldição, não era fraqueza disfarçada, não era a arma de outra pessoa, era simplesmente dela, e aprender a usá-lo era apenas a parte mais recente de uma vida que havia, finalmente, começado a ser sua de verdade. Na primavera seguinte, os registros da fortaleza anotariam que a dama Nara Voss havia assumido o cargo de primeira âncora do reino, um título que Aldren havia encontrado nos textos antigos e que Cassian havia formalizado com o mesmo pragmatismo direto que aplicava a tudo. Se a função existia e ela a exercia, havia um título para isso, e o título era dela. Os mesmos registros anotariam que o rei Cassian Rael havia pela primeira vez em 7 anos de reinado solicitado que o médico de estado removesse o monitoramento diário de progressão da maldição do feral, porque o feiticeiro Aldren havia certificado, após 3 meses de observação, que a integração estava completa e o risco de virada total havia sido eliminado. O que os registros não anotariam, porque não havia linguagem de cartório para isso, era o que Ran viu numa tarde de primavera quando entrou no jardim interno da fortaleza para chamar a dama Nara para a reunião de conselho e encontrou o rei Cassian sentado na grama com as costas apoiadas numa das pedras do muro, sem casaco, sem a rigidez de ombros que havia carregado por 7 anos, com os olhos fechados e o rosto voltado para o sol que finalmente havia chegado após um inverno longo. E a dama Nara sentada ao lado dele, com o documento dobrado no bolso e luz dourada suave nas mãos e o ombro encostado no ombro dele, falando sobre alguma coisa que fazia os lábios dele se mover naquele ângulo mínimo que Ren havia aprendido a reconhecer. Ren voltou para dentro sem chamar. A reunião de conselho poderia esperar 10 minutos. Nara nunca pediu para ser salva. Ela só recusou a dobrar. E foi exatamente isso que salvou os dois. Mas eu preciso te perguntar uma coisa antes de você ir. Qual cena ficou com você? A do salão, quando ela disse eu aceito e o silêncio pesou diferente. A do corredor, quando ela caminhou em direção à besta que todo mundo estava fugindo? Ou foi a última linha que o tio dela escreveu? A criança não sabe de nada. Que não saiu da sua cabeça? Me conta nos comentários. Essa comunidade é construída de pessoas que entendem o que é carregar peso demais por tempo demais e que sabem reconhecer quando uma personagem finalmente, de verdade, coloca o peso no chão. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o coração aqui embaixo. Cada um importa. A próxima história já está no caminho. Ativa o sino para não perder.